Olá, tá começando mais uma entrevista de sucesso. E a gente sabe que o vencedor é aquele que não é que tem sorte, é aquele que toma a decisão de vencer. Eu estou aqui com uma pessoa que eu admiro muito pelo trabalho e por ter esse coração puro, generoso. É o Danilo Kim, ele que é ator, apresentador, faz entrevistas de rua, assim como eu, tá nos rolês das coberturas de evento, né? A gente passa os perrengues, tá feliz juntos, tá passando vários momentos juntos, né, Danilo? Seja bem-vindo. Ai, muito obrigado. Eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu realmente vim e venci por estar do seu lado o tempo inteiro. Gente, a gente se acompanha muito. Eu admiro muito o trabalho dessa mulher. Fernanda, ela arrasa em tudo que ela faz, uma libriana nata. E ela veio e venceu e estamos aqui vencendo juntos. Claro. E hoje a entrevista é aqui no restaurante Maria Bonita, que fica aqui na parede, que tem um sabor, um tempero nordestino. Você conhece o Nordeste? Não conheço ainda, mas já conheço um pouco do sabor aqui de Maria Bonita, porque eu já comi algumas coisinhas em algumas feiras, e eu estou salivando, na verdade, para provar esse dadinho, gente. Que é isso? Olha esse dadinho, Senhor Jesus. Dá o close nisso. Meu Deus. Danilo, me fala, você é de onde do Brasil? Sou de São Paulo. São Paulo, Capão Redondo. Nascido e criado no Capão Redondo. A maior população da cidade de São Paulo vive lá no Capão Redondo, sabia? Olha, gente. Gente, vamos comer o dadinho? Vamos. Pra gente matar à vontade? Ai, meu Deus, vou pegar esse daqui que tá maior. O que é isso aqui? Posso... E me fala, como você decidiu assim, eu vou migrar para Portugal? Como que surgiu essa ideia? Eu já tinha morado em Dublin, na Irlanda. E eu vivi uma vida de imigrante, mas estudante, né? Fui para estudar inglês. E essa ida para Dublin me abriu muito a cabeça, porque eu conheci gente do mundo inteiro. Na cidade tinha muitos estudantes de todas as partes do mundo, muitas línguas para além do inglês, né? O espanhol, o alemão, enfim, conheci muita gente ali. Voltei para o Brasil, estava trabalhando bastante com teatro, né? E aí eu estava sentindo uma inquietação, uma vontade de explorar mais o mundo, de continuar viajando. E aí eu resolvi vir para cá com o Pedro Vicente, que é um amigaço. A gente resolveu vir fazer teatro em Portugal. A gente saiu do Brasil porque a gente sabia que a gente queria fazer teatro. E qual o lugar que a gente ia fazer teatro em língua portuguesa? O primeiro lugar que veio na cabeça foi Portugal. E saímos de lá já com o objetivo de fazer teatro. Então viemos para cá com esse pensamento. Não conhecia nada nem ninguém aqui. Cheguei aqui, olha, sem saber onde eu estava. E quanto tempo já que você está aqui? Eu estou aqui há quase 10 anos, 9 anos esse ano completo. Gente, e aí, como que foi esse início, assim, essa transição? Você, eu vou lá fazer teatro, aquela coisa, pegar mochilão, né? Você pegou o mochilão e foi. Gente, e como que foi, assim, quando você chegou junto com esse seu amigo? Assim... Perrengue. Perrengue atrás de perrengue, não foi fácil, não. Eu cheguei, tava desesperado, porque queria conhecer o mercado de trabalho, não sabia por onde começar, então entrei em todas as agências que você possa imaginar, fui fazer figuração, fui fazer tudo que você possa imaginar, eu fui atrás para me conectar com pessoas e entender quais eram os caminhos. O primeiro trabalho que eu fiz foi para o Balé Contemporâneo do Norte. Uma amiga me mandou que eles estavam precisando de pessoas que soubessem dançar, né, para um espetáculo chamado Repertório para Cadeiras, Figurantes e Figurinos. A minha amiga falou assim, Dan, estão precisando de figuração para uma peça de teatro. Eu falei, eu vou mandar meu currículo porque eu preciso conhecer o circuito. E falei, é balé? Então, figuração de balé, eu acho que é só ficar lá atrás no palco fazendo uma árvore e tá tudo certo, né? Porque eu não preciso dançar. Beleza, mandei meu material, passou um tempo, eu recebi uma ligação do diretor, o Miguel me ligou e falou assim, oi, aqui é o Miguel, diretor do espetáculo, Repertório para Cadeiras, Figurantes e Figurinos. Está disponível ainda? Eu falei, tô. Ele falou, então vem hoje, porque hoje começa o processo inteiro. A gente esqueceu de te ligar antes, sarará. E beleza, fui. Cheguei lá, eu era o único brasileiro. E era, sei lá, cheguei num teatro ibérico. Era um teatro que assim, uma igreja maravilhosa, sabe? Que eles transformaram essa igreja em teatro. Então quando eu cheguei lá, era aquela coisa gótica e tal, uma arquibancada assim, cheia de gente. E todas as pessoas iam participar. E como eu não estava escalado para estar lá, eu acho que eles me colocaram de última hora e ninguém falou nada. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, se apresenta. Eu falei, bom, eu sou o Danilo, eu sou ator, eu não sou bailarino, mas se me coreografarem bem, eu consigo levar da coisa. Porque eu estava desesperado, porque eu descobri que
que eu tinha que me apresentar pra quê? Pra fazer figuração? Ninguém se apresenta pra fazer figuração. Figuração, eles tão mal, entendeu? Eu falei, Sim. pera, o que tá acontecendo? Aí foi o primeiro dia de ensaio, detalhe, iam ser 7 dias de ensaio para 7 dias de apresentação. Esse era o negócio do festival. Aí cheguei lá no primeiro dia, já fui entendendo, peguei uma coreografia bem, segundo dia peguei outra coreografia bem. Terceiro dia, quando eu vi, eu já estava fazendo parte ali do coro de balé da coisa. Quando terminou tudo, eu descobri que eu ia fazer uma cadeira. Então eu fui uma cadeira, fui um figurante, fui um figurino, e quando terminou, assim, que saiu a publicidade, minha cara já tava lá na cara do festival, no vídeo de lançamento, e eu lá de cadeira, sendo levantado assim, como se eu fosse uma cadeira. Então, se eu soubesse que era para dançar alguma coisinha, eu nunca na minha vida teria jogado o meu currículo ali, porque eu ia passar vergonha na minha cabeça, no meu pré-julgamento. Mas, como falaram, é só uma figuração para estar em contato com o povo do teatro, falei, tô dentro. Aí, a partir daí, a minha vida artística, ela deslanchou. Comecei a conhecer gente, comecei a fazer coisas, comecei a me integrar mais com os festivais ao entorno, comecei a produzir coisas, trouxe espetáculo do Brasil para cá, construí meus primeiros espetáculos dentro de um quarto aqui em Lisboa, lá em Carcavelos, na verdade. Então, comecei a fazer tudo que eu tinha. E aí, me falaram assim, lá naquele momento, você não vai conseguir trabalhar com teatro ou nem com televisão, porque você não fala português, você fala brasileiro. Sério? Você ouviu isso? Ouvi isso de brasileiros. Não acredito. Brasileiros que me falaram isso. Aí eu acreditei nos brasileiros que já estavam aqui. Sim. Aí eu falei, mano, pera lá. Isso tá errado. Eu sei atuar, atuo bem. Sei produzir, produzo bem. Sei dirigir, dirijo bem. Então eu falei, o que eu posso fazer com isso tudo? Eu já tinha um background de teatro e escola lá no Brasil. E lá no Brasil tava todo mundo cansado do teatro escola, né? Eu fazia teatro escola só pra ganhar dinheiro, gente. Não era tipo, vou porque eu super amo fazer teatro na escola. Naquele momento era só pra ganhar dinheiro. Sim, sim. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu falei, bom, não tem nenhuma companhia que faça teatro dentro das escolas. Eu vi companhias que fazem contação de história, que fazem várias coisas. Mas teatro mesmo não tinha. E eu sabia sempre sobre a dificuldade de tirar o aluno de dentro da escola e levar pro teatro. Então, fui lá esperto e comecei a desenvolver meus espetáculos. Boa. Fiz o primeiro espetáculo, consegui uma vendedora portuguesa, ela começou a vender os espetáculos. Cada escola que eu passava, a escola já pedia outro espetáculo que eu ainda não tinha. E foi assim, uma semana inteira, ia numa escola, novo espetáculo, numa escola, novo espetáculo. A vendedora falou assim, preciso de um novo espetáculo urgente. Aí liguei pro Pedro Vicente, estava trabalhando com o Chapitão lá na Ilha da Madeira. Eu falei para ele, olha, estão me pedindo mais espetáculo e eu não posso fazer com tanta gente. O primeiro espetáculo tinha 5 pessoas. Aí no final a gente não conseguia pagar quase ninguém. Sim. Falei, mas nós dois a gente consegue. Ele falou, vamos montar a Galinha Nanduca. Aí montamos a Galinha Nanduca, uma aventura em Portugal. Aí depois Pedro Sopa de Pedra. Depois Rainbow, descobrindo as cores e os números em inglês. Depois Pai Natal e a Máquina do Tempo. Esse foi um sucesso, foi loucura esse espetáculo. Aí depois eu já comecei na carreira solo, que aí já é no momento que eu estou agora, que é com o doutor especialista, o Zuquinha. O Zuquinha é o nosso palhaço representante da comunidade imigrante em Portugal e que ele tem rodado muitas escolas aqui também e tem sido o meu xodó de teatro para o universo infantil, é o doutor especialista. Então você vive do teatro de escola desde quando você decidiu montar teatro de escola até hoje? Até hoje, eu sempre vi teatro. O momento que eu mais me lasquei com teatro foi na pandemia, que foi quando a companhia quebrou. Eu tinha investido em ficar em teatro. A gente tá lá dando certo, você tá vendo o negócio dando certo? Aí eu falei, tá bom aqui com as escolas. Mas e se eu ficar em cartaz? Porque um produtor maluco, se dizia produtor, uma pessoa que deu vários golpes aí em todo mundo na cidade, pegou e falou, eu vou investir no seu projeto, vou te patrocinar. Vou dar 10 mil euros para o seu projeto. Falei, que maravilha. Aí essa mesma pessoa falou, mas tem que ficar em cartaz. Falei, então vou ficar em cartaz. Fui ficar em cartaz, investi tudo que eu tinha, porque o dinheiro do patrocinador nunca chegou. Investi tudo que eu tinha. 2 semanas em cartaz no Teatro Boccagi, entra a pandemia e acabou tudo. Já não tinha mais espetáculo, não tinha mais escola para vender, porque as escolas foram os primeiros a fechar. Sim. Então a coisa foi indo para uma loucura, e aí eu tive que começar do zero de novo, pós-pandemia, mas bem pós-pandemia, tá? Não foi, fácil voltar a fazer teatro nas escolas. Então, meu maior aprendizado foi invista quando você realmente
tiver alguma garantia. Não sai investindo à torta e à direita, porque você não sabe se vai chegar uma pandemia, se vai chegar ou qualquer outra coisa aí que vai te paralisar de novo. Mas você acha que esse foi o momento mais difícil de você como imigrante? Ou teve em outros momentos? Eu acho que foi a pandemia o meu momento mais imigrante sofredor. Por quê? Porque todo mundo estava dentro de casa e eu comecei a ver coisas que eu não via antes. Comecei a ver a xenofobia realmente acontecer na internet, coisa que eu não tinha tempo para ver antes. Eu comecei a ver os insultos, comecei a conversar com amigos e perguntar: gente, no universo português de vocês, realmente acontecem essas conversas quando nós não estamos presentes? Aí uma amiga: ai, sim, infelizmente sim. Aí eu comecei a entender que era muito pesado a xenofobia aqui. E isso foi o quê? Eu cheguei em 2017, só fui ter essa noção 2020. 2021, que foi a pandemia. Sim. 2020, né, que foi a pandemia. Sim. Só em 2020 eu comecei a ter a noção do que era a xenofobia. O racismo eu já sabia que existia muito forte. Porque o que acontece? As pessoas não conhecem meu passado, não sabem quem sou eu no Brasil, né? E eu fui fazer umas filmagens e aí senti, tipo, algumas pessoas muito à vontade comigo para serem racistas contra as pessoas. E era no set de filmagem, gravando minha primeira publicidade para um banco. Aí lá com um grupo de pessoas, de repente eu vi a pessoa falando assim: não, porque o preto, não sei o quê, falando umas coisas muito pesadas, mas muito pesadas, que eu fiquei assim impactado, mas eu não sabia ainda o que realmente queria dizer aqui em Portugal, esse preconceito todo. Eu sabia que no Brasil essa pessoa já teria sido presa com certeza, mas ali e a pessoa estava muito à vontade para falar comigo. Aí eu fui pro banheiro um momento e falei: gente, o que eu estou fazendo? Que a pessoa tá à vontade a esse nível para vir com racismo nesse tamanho e me colocar como comparsa dela nessa conversa. E aí eu fui entendendo que, tipo assim, que enquanto menos eu me colocava, mais à vontade as pessoas iam ficando. Então, depois eu comecei a me colocar, que aí eu fui entendendo como que era o mercado aqui, como era a coisa aqui, aí eu fui entendendo que, sim, existe um racismo muito forte, e se você se coloca, a pessoa não vai ser racista na sua frente. Mas se você dá abertura, dá espaço, você deixa a pessoa à vontade, vai doendo, vai sangrando a coisa. Aí eu fui conhecendo todos esses tiques aí no dia a dia, sabe? Não foi assim de primeira. Eu, assim, enfrentei, tipo assim, algumas questões com o meu filho na escola, mas de xenofobia mesmo, entendeu? Ah, vocês brasileiros não fazem isso, vocês brasileiros têm dificuldade em aprender, vocês brasileiros, sabe aquela coisa? E ele sempre ouvia isso de algumas professoras, sempre era alguma professora que falava alguma coisa, um insulto nesse sentido, sabe? E quando é no filho da gente, dói na alma, assim, sabe? Dói mais do que em você. Dói mais do que em mim, assim, sabe? De ele estar passando, e ele passou muitas situações, assim, sabe? Que foi difícil. Não foi fácil, sabe? De eu ter que chegar aí na escola, me posicionar. Olha, para quem eu vou procurar advogado, sabe? Eu tive que fazer isso porque chegou numa situação muito drástica, assim, de preconceito, sabe? Uhum. De vários momentos, assim, foram, tipo, vou colocar 3 momentos marcantes, assim. Então, assim, foi muito difícil, entendeu? Foi muito difícil você passar por uma situação dessa, sem contar que eu já ouvi voto pra tua terra, mas aí a gente leva na brincadeira, né? Leva na brincadeira nada, eu já não levo mais na brincadeira, não. Não. Já levei. Não, no momento eu levei na brincadeira, mas hoje eu senti que, né, como você também disse, eu acho que a gente precisa se posicionar nesse sentido, sabe? Porque senão a coisa fica como era antigamente, entendeu? Ah, não, vocês vão aceitando, eu vou aceitando você. Não, a gente não tem que aceitar, entendeu? Você me falou que dói muito quando você vê a xenofobia, o racismo acontecendo com seu filho. Mas e com você diretamente? Sim, eu sinto também. Como é que você sente? Eu sinto que nem como a gente trabalha. Tem momentos, que eu já te falei, que eu percebo que em certos eventos ou algumas coisas, por eu ser mulher e por eu ser uma mulher preta, eu tenho muito mais dificuldade de alcançar aquilo que eu quero, entendeu? Uhum. Muito mais dificuldade que um homem branco. Isso eu sinto sempre. Ai, eu sinto, entendeu? Eu sinto, não, realmente, mas por que fulano foi, por que eu não, entendeu? Uhum. Qual que é a diferença aí, entendeu? Como que é? Por
que que acontece isso? Sim. Então, assim, isso eu sinto muito. Só que, é que nem a gente estava conversando antes de começar a gravar o vídeo, a gente conversou um pouquinho sobre as coisas que afetam a gente. Porque nós, como librianos, a gente é muito intenso, né, amigo? Intenso. E aí a gente se entrega muito. Se a gente for fazer algo, a gente faz aquele algo de coração, né? Acho que você também é muito assim. Quando você pega alguma coisa para fazer, você vai e faz com aquilo lá, com a sua alma, com o teu coração. E é assim que eu sou. Então, assim, quando eu vou fazer alguma coisa, eu faço de coração. Então, e aí eu tô evitando, sabe, a não me entregar o tanto que eu entrego, mas a não deixar doer tanto, entendeu? Eu não levar tanto pro meu coração. Porque para mim não carregar um pouco desse veneno, sabe? Uhum. Eu já tirar ele um pouco fora, que aí eu consigo, sabe, Respirar e dar os próximos porque passos. nesses últimos tempos, tipo uns meses pra cá, eu tava assim, gente, eu tô muito exausta, por que eu tô tão cansada? Por que eu tô tão cansada? Mas era por conta dessas coisas que a gente vem guardando, Muito. e aí a gente não fala, não solta, não se expõe, e aí aquilo vai carregando, sabe, o peso nas costas, aquele cansaço, o mental, por mais que você, eu vou tirar o dia pra dormir, aí você dorme, parece que no outro dia você tá cansado de Mais novo, cansado, entendeu? exato. Entendeu? Então, assim, essas coisas eu também tô igual a você, sabe? Tipo, eu não quero levar tanto pro meu coração. Quero, sabe, deixar ele pra fora, pra eu poder aliviar a minha mente. Sim, é super necessário. Ai, amor, que louco que é viver em Portugal, né? Que louco que é viver em Portugal. Não, eu acho que todo mundo passa por uma, né, por essa questão de dificuldade, né? A gente tá falando dessa questão de preconceito. Você já, né, você presenciou essa questão de preconceito. Mas teve outra coisa que você passou, assim, que você gostaria de contar? Um momento marcante para você? Ou que foi o trampolim para você tomar a decisão de começar uma nova fase? Foi, eu tava muito desiludido, né, com o mercado artístico aqui em Portugal, porque é muito louco, porque você vê que os artistas aqui, eles têm sempre um segundo trabalho. Ninguém trabalha só com a sua arte. Aqui, a não ser que você já esteja num patamar muito elevado da televisão e tudo mais. E no teatro eu sempre senti que as pessoas pagam mal pra caramba aqui, e não porque as pessoas querem te pagar mal, porque o sistema em português, ele paga mal tudo. Você pegar um edital com 20 mil euros. 20 mil euros, você pensa, nossa, é um super dinheiro para fazer tudo, né? Que é isso, mais ou menos, essa média que os editais pagam. 20, 40 mil euros para fazer um espetáculo, entrar em circuito de trabalho. Aí você pensa, 20 mil euros, eba, aí você tem que pagar roteirista, eba, tem que pagar diretor, tem que pagar elenco, tem que pagar trilha sonora, tem que pagar direitos autorais, tem que pagar maquiagem, tem que pagar iluminação, cenário, tem que pagar, sei lá, teatro. Nós fizemos um espetáculo chamado A Idade que Vem, que esse eu também, na pandemia eu caí lá naquele lugar, mas eu consegui dar uma levantadinha graças a esses editais. Eu tinha um projeto, um texto que eu tinha feito para um filme chamado A Idade que Vem, e aí eu peguei e escrevi. Ah, você também escreve? Escrevo muito! Que arraso, eu não sabia disso, mulher! Escrevo! Todos os meus espetáculos, escrevo texto, escrevo para cinema, escrevo para teatro. Os meus roteiros aqui, tudo que eu escrevo muito, eu amo escrever. É uma das formas que eu mais me liberto com a escrita. Em todos os aspectos da minha vida. Olha, outra conexão que a gente criou aqui que eu não sabia, porque eu amo escrever. Eu gosto muito de escrever. Tipo, eu me expresso também muito na escrita, assim. Às vezes, se eu tô muito angustiada, eu pego um caderno, eu vou escrever tudo aquilo que tá me angustiando. Essa semana eu falei pra você que eu fiz uma carta pro universo. Então, tipo assim, eu adoro escrever, adoro colocar. É onde eu consigo alinhar a minha mente, é na escrita, entendeu? Eu também, saco tudo pra fora. Aí, nesse momento, pandemia, tava lá, cagado com tudo isso, que o teatro não tinha dado certo, o espetáculo foi cancelado. Aí a gente pegou e aí eu vi um edital da DG Artes para criação de espetáculo. Falei, bom, tem um texto pronto para fazer de cinema, já tinha mandado esse texto para várias produtoras e falaram, Ali, é muito lindo, maravilhoso esse texto, mas são 70 anos de história, não tem verba para isso. Em Portugal, de novo. Então eu falei, bom, então vamos transformar esse filme num espetáculo. Aí escrevemos no edital, o argumento e tudo mais, e aí conseguimos o primeiro edital. Era uma verba baixa, eram uns 1.800 euros, só para a criação do projeto.
Certo. Aí o projeto ficou incrível, a gente mandou para um outro edital, aí conseguimos mais 20 mil para fazer esse edital. E aí tivemos, sei lá, uns 23, 24 mil euros para fazer esse espetáculo acontecer. E contratamos, direta e indiretamente, 27 pessoas para fazerem parte desse projeto. Imagina com 23 mil euros você pagar 17 pessoas por 3 meses de trabalho. Porque você tem ensaio, tem pré-produção, produção e pós-produção. E fora o ensaio do elenco e tudo mais, preparação corporal e tudo. Como é que você paga as pessoas assim, com esse valor? 17 pessoas com 23 mil euros. Como? Você faz mágicas, faz malabares. E detalhe, esse valor que vem, você paga o imposto. É um valor que vem, que viria do governo diretamente, mas é um valor que você paga o imposto sobre ele. E depois que você recebe esse valor na sua conta, o seu IRS para os próximos anos te lasca inteiro. Ou seja, e quando você é marinha de primeira viagem, você não está entendendo muito bem como funciona, você acaba achando que você pode colocar esse valor inteiro no orçamento, porque o orçamento que você colocou não está colocando os 23% que tem que voltar para o governo. Ok. Então, se você está começando a escrever projetos, saiba que você tem que estar muito alinhado com esses números antes. E eu sei que não dá pra gente ser contabilista antes de escrever um projeto, a gente tem que pagar um contabilista antes de escrever a coisa. Uma loucura esses editais, viu? E tanto que na altura, era o Garantir Cultura que nós pegamos. Na altura, alguns grupos desistiram de ter o valor, devolveram, porque sabiam que iam pagar depois um valor absurdo. Que foi o que aconteceu com a gente depois. Gente. Mas é isso, né? Queríamos fazer arte, queríamos fazer teatro, queríamos. É os perrengues, né? É os perrengues. De viver da paixão. De viver da paixão, exato. Então, é isso. Eu acho que falta mais estrutura financeira para arte. Aliás, para tudo em Portugal. Para tudo, né? E me fala, como que entrou assim, depois, né, a gente tá falando do teatro, como que entrou Qual é a Boa Lisboa? Como que você resolveu fazer entrevistas, fazer cobertura de evento? Como que surgiu? Depois que tudo isso passou com o teatro, todas essas crises, eu fui passar uma temporada no Brasil, comecei a trabalhar com uma galera muito maravilhosa lá, fiquei 6 meses lá, trabalhando com arte, com teatro, revivendo, me resgatando. Fui para Tailândia, passei 2 meses de reconexão com meu amorzinho em Tailândia. E a gente ficou 6 meses separados. Aí quando eu voltei para Portugal, falei, mano, eu não vou trabalhar mais com arte. Não vou mais trabalhar com teatro, não quero mais fazer nada. Vou dirigir tuk-tuk. Aí fui dirigir tuk-tuk. Que legal! Sério? Legal? Legal pra quem? Você foi dirigir tuk-tuk? Não foi legal, não. Foi a pior experiência da minha vida. Por quê? O tuk-tuk, ele é um carrinho de rolemã equipado. Ele é uma bicicleta encaixotada, sabe? É um monte de malataria ali numa bicicleta praticamente. Para você frear o tuk-tuk, você não freia na mão, você puxa o freio de mão aqui, olha. E uma amiga, quando me chamou para para dirigir tuk-tuk, ela já trabalhava ali, velho. Ela já trabalhava lá no escritório, desse negócio. Falou assim, amigo, vem que você vai fazer muito dinheiro com isso. Falei, como assim eu vou fazer muito dinheiro? Ela falou, você vai fazer muito dinheiro porque você tem um sorriso lindo, você só precisa sorrir, as pessoas já entram no tuk-tuk. Eu falei, é? Só sorrir que vai dar certo? Ela falou assim, só sorrir. Então, falei, tá bom. Então fui lá, fui aprender a dirigir, não sei o quê. Aí catei o tal do tuk-tuk, primeiro dia. Sorria. Tuk-tuk, senhor. Tuk-tuk. Tuk-tuk. E você vai sorrindo o dia inteiro. Não. Você vai tendo tantos não, que você vai murchando. Só que tem que sorrir, porque a pessoa entrar no seu tuk-tuk, ela tem que te ver feliz. Sim. Eu sorria, e nada. Aí eu fui me dando desespero. Aí um dia eu catava um cliente, aí levantava uma graninha, aí no outro dia eu ia pra lá. Aí eu comecei a chorar todos os dias. Fiquei 3 semanas. Em 3 semanas tive 3 acidentes. O último acidente, eu já tava, esgotado. Já não aguentava mais sorrir. Sorri. Não aguentava mais sorrir. Aí saí de lá do tuk-tuk, fui pra casa desesperado. Quando cheguei em casa, eu senti a vontade de não voltar a trabalhar com tuk-tuk. E sempre escutando uma risadinha aqui atrás do meu pescoço. Toda vez que eu não conseguia pegar um cliente, eu sentia uma risada vindo aqui.
Aí eu fui devolver o tuk-tuk. Aí na descida, na Graça, você conhece a Graça? Sim. Sabe ali do lado do Jardim da Graça, tem uma descida que ela é assim, olha. Ela é uma ladeira. Aí fui descendo a ladeira, quando chegou nessa ladeira da Graça, fui descer a ladeira. Pra você frear o tuk-tuk, você freia na mão. E pra você dar ré, você tem que levantar. Só que se levantar, você não consegue usar o cinto de segurança. Então fui lá, tirei o cinto de segurança, levantei assim pra dar ré. Quando eu sentei, o negócio começou a pegar velocidade. E não tinha freio. Aí fui descendo. Aí quando eu vi um guarda-reio assim, eu estourei no guarda-reio. Aí no que eu estourei no guarda-reio, já ouvi aquela risada forte vindo lá atrás. Aí entendi que não era pra mim, o carro ficou estourado. Gente, o carro ficou destruído, eu tava sem cinto de segurança, não me aconteceu um arranhão. Ainda bem. Mas eu saí de lá e fui o quê? Jogar búzios, pra entender qual é que era. O que estava acontecendo? Aí saiu lá, né, que eu estava fugindo do meu propósito, que era a arte, que era aquilo que eu acreditava, que era o meu caminho. E aí, na mesma semana, o Eric me chamou pra conversar, me ligou, ele estava morando em Malta. Aí ele falou, Dan, seguinte, tô precisando de alguém no Qual é a Boa, não tem ninguém na página, e a página precisa de um movimento, você tá afim de encarar esse projeto? Eu acabei de quase morrer, você acha que eu não vou ir trabalhar entrevistando gente famosa? Lógico que vou, é mais fácil descer de tuk-tuk na ladeira. Aí ele pegou, aí eu entrei no Qual é a Boa, e aí já fazem 2 anos que eu estou no Qual é a Boa. Gente, 2 anos. Passou muito rápido. 2 anos, e é assim que eu entrei. No desespero, quase morrendo. E aí eu fui E como para que lá. foi, assim, depois desses 2 anos, o que você tira de vantagem, de proveito, de experiência desses 2 anos? Olha, o Qual é a Boa, ele é uma casa para mim. Eu me sinto muito em casa. Aprendi muito com o Qual é a Boa. Aprendi a me colocar mais, aprendi a respeitar mais os lugares que eu chego, aprendi que eu preciso me dar o respeito antes das pessoas me respeitarem. Entendi que os artistas, eles são seres humanos e que as pessoas, elas super valorizam o artista como se ele fosse um deus. E quando na verdade é só um ser humano como qualquer outro que quer fazer a sua arte acontecer. Eu aprendi muito com Qual é a Boa, muito mesmo. Estou muito feliz com tudo que eu passei nesses 2 anos. Estou de férias agora. Delícia. Só fiz essa quebra para vir aqui no Vivencio. Ai, que lindo. Mas é esgotante também, é muito trabalho. Todo mundo vive em festa de noite, todo mundo fala, você tá em todo lugar, você tá em todo lugar, você tá em todo lugar. Estou em todo lugar, mas é trabalhando, gente. É trabalhando. A gente se diverte um momento ou outro, mas é muito desgastante também viver em função dos eventos, né? Até porque, tipo, a gente grava sábado, aí chega à noite, tem que editar o vídeo, tem que se organizar. Então, assim, a gente perde aquele tempo, que é o que umas 3, vamos colocar de 3 a 5 horas ali, editando. Aí tem que gerar uma legenda legal, tem que, sabe? Então tem que pensar em tudo isso. Tudo. Né? Isso são os bastidores que realmente... E aí na segunda-feira você acha que a gente vai descansar? Não, Não. a gente tem reunião com o produtor do próximo evento que vai vir para a cidade no mês que vem. Então a gente passa a semana inteira fazendo reunião com produtores, fazendo roteiro, organizando tudo que a gente vai receber de material gráfico, se vai ter entrevista com o artista, se não vai ter. Todo esse trâmite a gente faz durante o dia, durante a semana no horário comercial. Aí tarde e noite, quem pode edita. Eu edito de manhã, na cama. Sempre editei de manhã. Primeiro horário, acordei de manhã cedo, começo a editar, edito. Bumba, levanto, vou tomar meu café. Boa. Aí vou pro ginásio, aí começa o meu dia a partir daí. Aí começa o dia, né? Aí depois as reuniões, e aí termina com os eventos da noite. Olha, depois de tanto tempo em Portugal, já 10 anos, você criou amor por Portugal? Eu amo esse país. Eu amo muito Portugal. Pretende ficar aqui? Olha, eu não sei ainda qual é o meu lugar no mundo. Eu acho que eu tenho tentado descobrir. Cada país que eu visito, eu sinto que tem alguma coisa ali que eu gostaria de ficar. Sempre acho que eu posso morar naquele lugar. Portugal é uma casa, mas eu falei isso num outro podcast. É uma casa, é um país que eu amo muito, mas eu nunca quis ser imigrante. Eu nunca gostei da ideia de ser... Eu nunca soube que era ser imigrante. E aí, quando eu cheguei em Portugal, eu descobri que eu era imigrante. Como você descobre? Sendo. Então a palavra imigrante, ela entrou na minha vida sem eu saber o que era.
Então, o amar morar em Portugal, eu amo, mas a palavra imigrante, ela sempre está dentro de mim. Eu sei que eu sou sempre um imigrante, para além de um ser humano. Antes de ser um ser humano, parece que a gente é um imigrante. Então, isso me faz pensar muito na minha vida. Mas sim, aqui eu tenho como casa, é onde eu construí minha história. E uma essência do Brasil que você não perdeu ainda? Que você leva e que você vai levar pro resto da sua vida? Eu sempre pensei muito próximo. Eu acho que a empatia brasileira, ela é muito forte, a gente é muito empático. A gente se junta muito pro todo, tanto pro bem quanto pro mal também, viu? Sim. Não é pensando que a nossa empatia vai só pra mil flores, não. É pra tudo. Então acho que a empatia, ela sempre existiu dentro de mim, sabe? Então se eu tenho esse dadinho aqui, vamos dividir aqui pra nós dois esse dadinho e os dois se alimentam. Tem um convite pra uma festa, você está comigo, eu vou tentar fazer você ir comigo pra você não, sabe? Então acho que a empatia é algo que eu cresci aprendendo, sabe? Minha mãe já deu a cama dela pra uma prima do meu padrasto que estava grávida, passou 9 meses em cima da cama da minha mãe dormiu no chão. Uma pessoa que ela nem tinha intimidade, sabe? Então acho que a empatia, ela vai nesse lugar. Legal, isso é bom. A gente nunca perde mesmo. O Não. brasileiro leva isso pra todo lado, não tem como. A gente vai pra qualquer lugar do E mundo. o carisma. Ah, verdade, simpatia. E o carisma que a gente entrega. Ainda mais depois de um botox que eu fiz com a Ângela, lá na We Care For You. Ah, Já publi pra Ângela. já tá fazendo a propaganda. Aí já fica mais simpático que tudo. Ah, me fala sobre o seu amor. Meu amor. Onde que você conheceu? Conheci Me conta. ele na fila do pão. Mentira! Eu conheci ele no aplicativo, a gente... Aqui em Portugal. Aqui em Portugal. Legal. Depois da pandemia, depois de ter separado, depois de ter ido no fundo do poço, depois de várias coisas, eu descobri que eu não tinha um amigo gay. Não tinha. Todos meus amigos faziam parte do sistema hétero. E aí eu, trocando uma mensagem, não queria me envolver emocionalmente com ninguém, estava completamente fechado para qualquer relação. E na terapia sempre falando, olha, não estou aberto, não estou aberto, não estou aberto. E aí eu peguei, encontrei o Gui, nós fomos para a Praça do Comércio, começamos a conversar. Ele tinha acabado de chegar em Lisboa, fazia 5 dias que ele estava na cidade. Aí nós fomos fumar um tererê. E aí a gente se encontrou lá na praça, lá embaixo do Arco da Rua Augusta, fomos ali pro Rio, foi bem na pandemia mesmo, que a gente podia ficar até meia-noite. Sim. Na rua era até as 10 da noite, eu não lembro. Aí depois tinha que voltar para casa, senão a polícia vinha, alguma coisa assim. Ficou lá trocando ideia, e de repente a gente, não sei porque, a gente se abraçou. Sem nada, a gente se abraçou. E aí eu senti uma coisa, tipo, sei lá, não sei te explicar, um fio assim no umbigo, sabe? Eu acho que o umbigo ele fala muito da coisa, né? O abraço. Sim, assim. sim. E aí a gente se abraçou e eu falei, mano. Aí a gente tava indo embora, a gente deu um beijo. E aí ele foi pra casa dele, pra minha casa. Eu falei, mano, será que esse argentino que acabou de chegar vai fazer a minha nova história de vida acontecer? Que lindo. Aí estamos aí há 5 anos. Gente, que legal. E uma história muito linda. Eu tenho, tipo, no Gui um parceiro muito grande. Ele é, tipo... É a pessoa que eu mais confio nessa vida. É a pessoa que, tipo, que a gente é parceiro. Nós somos uma equipe muito, muito bonita, sabe? A gente se escuta, a gente, quando briga, a gente se estressa, assim. Nunca brigamos, na verdade. Nunca elevamos a voz. Não, nunca batemos um no outro, mas... quando a gente se estranha em pontos, a gente troca uma ideia, aí pode ser que naquele momento a gente não entre em acordo, mas aí vai pensar, vai refletir, né? Aí depois de uns diazinhos vem a nossa conversa, fala, olha, desculpa, eu acho que você tinha razão naquilo, olha, sobre aquela nossa conversa, e essa é a parte ruim da nossa relação. Já a parte boa é que, tipo, que eu posso contar com ele pra tudo. Companheiro. Tudo, companheiraço. O Gui, ele é e muito a diferença foda. cultural? Argentina, Brasil e um dedinho de Portugal aí no meio. A diferença cultural é muito maior em Portugal do que na Argentina. Muito maior. Tipo, e o Gui viveu no Brasil também antes da gente se conhecer. Tanto que a gente ok. Agora eu falo espanhol muito bem, mas quando a gente se conheceu eu não falava uma palavra em espanhol. Nada. Então ele tinha que falar comigo em português.
que ele aprendeu lá em Bombinhas quando ele veio lá no Brasil. Então a nossa relação, a gente foi construindo a relação não só a partir das nossas vivências, mas do nosso ciclo de amizades, que todo mundo é latino. Meu grupo de amizade são alguns brasileiros, chilenos, colombianos, franceses que falam espanhol, uma francesa, lá. Minha família inteira aqui em Portugal que eu construí são imigrantes. Olha que legal. Todos imigrantes de algumas partes do mundo, mas pessoas que cada um tem um pouco da sua cultura e a gente vai agregando um pouco da cultura um no outro. Então a gente vai fazendo um liquidificador. Então a gente não tem uma cultura fechada. Nós estamos abertos a viver as possibilidades. Isso é delicioso. Que abre a mente, amplia a mente, outra visão de outro mundo. Em todos os aspectos. Porque eu acho que nós brasileiros nós somos territorialistas. Eu acho que a gente coloca muito o que nós acreditamos, como é que fomos criados, aquela caixinha que colocaram na nossa cabeça pra gente, com todas as informações que nós temos aqui, nós temos o hábito de achar que todo mundo é igual. Que os alemães são igual, que os franceses são igual, que os portugueses são iguais, que os argentinos são iguais. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem a sua cultura ali dentro. E aí a gente vai aprendendo aqui nesse mix cultural que é Lisboa, que é uma grande salada de fruta que nós somos de linguagem. Então, eu acho que eu aprendo muito com esse país, com esse Portugal. Ai, que delícia, amigo, que delícia. Você se acha uma pessoa, para encerrar aqui, você se acha uma pessoa vitoriosa? Sou muito vitorioso, muito vitorioso. E sou muito vitorioso porque eu consigo assumir internamente para mim que hoje eu estou no meu melhor momento emocional da minha vida. Porque eu acho que a vitória, ela vem em várias camadas, né? Mas a vitória emocional de você saber que e dormir todos os dias em paz, você ter o seu sono regulado, você saber que as coisas não te abalam mais como antes, que suas contas estão em dia, que tua família está com saúde e que você está em paz. Estar em paz emocionalmente, para mim, é a maior vitória, porque quem já teve depressão sabe o buraco que é estar em depressão. Quando você sai da depressão, você nunca mais quer voltar naquele lugar. Então, eu acho que eu sou tão vitorioso nessa vida porque eu sinto que a minha saúde, graças a muita terapia também, né? Claro. A minha saúde emocional, ela mostra muito quem eu sou. Então, eu acho que eu sou um vitorioso em todos os projetos que eu tenho conseguido, todos os lugares que eu tenho frequentado. Eu acho que o universo, ele me escuta mais agora. E ele me escuta mais porque... Ai, peguei no peito. Ele me escuta mais porque eu tô vibrando melhor. E eu acho que tudo é vibração, na clareza, né? Também. Quando a gente também tem clareza naquilo que a gente quer. Exato. E mais fácil as coisas vêm, entendeu? Então, assim, olha, eu quero isso, entendeu? É isso que eu desejo pra mim a partir de agora. Eu acho que aquilo vem com mais facilidade. E isso de estar bem emocionalmente, ele fala muito de uma coisa que eu acredito bastante. Eu já vi milhares de matérias, já li muito sobre isso, li o Osho, li várias coisas, e que chegam muito próximo de tudo que eu acredito. Eu acho que a vida, elas são vibrações, frequências musicais. Por exemplo, você vai para a sofrência, você vai escutar as pessoas cantando a dor delas. Vou usar a Shakira como exemplo. Shakira, ela cantou um álbum inteiro dizendo de como ela foi traída, do término dela, ela cantou todas as dores dela, né? Enquanto a gente está lá escutando toda essa vibração que ela manda desse término, você está vibrando igual, porque você está sentindo a arte dela que vai naquele lugar. Quando você pega uma composição que vai para um lado, por exemplo, o axé da Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo vai cantar só música para te botar lá em cima. É uma frequência para outro lugar. Ela vai cantar festa, você não pensa, você vai falar, as letras da Ivete não são letras tão doídas, ela vai para um outro lugar, é uma outra poesia. De alegria. Então você sobe, você leva muito a sua vibração em comparação a uma outra, sendo duas gigantes que eu amo as duas, mas sabendo que a vibração, ela influencia muito. Quando você está em depressão, você está vibrando, sei lá, abaixo de 50 Hz. Então você está vibrando bem baixo, você está mal. Uma pessoa que está um pouco melhor emocionalmente, vai vibrar ali uns 100, uns 200 Hz. Jesus Cristo vibrava tipo 900 Hz, sabe? Buda vibrava uns 600 Hz. E aí você pensa, mano, essa vibração toda que nós temos,
Quanto mais alto você vibra, mais o universo vai te entender, mais as coisas vão acontecer e mais o que você pedir vai chegar mais rápido para você. Porque é tudo frequência. Tá ali vibrando, frequência, tac, 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 tac. Quando você tá na depressão, você tá muito abaixo dessa coisa, você tá vibrando abaixo de 50. Eu já estive nesse lugar e foi aí que eu descobri que eu estava vibrando muito baixo. Os estudos vieram a partir daí, desse momento que eu falei, eu não posso vibrar mais tão baixo. Tenho que fazer uma limpeza nesse fundo do poço. E foram alguns anos, porque também sair da depressão não foi tipo assim, 1 mês, 2 meses. Foram anos fazendo a coisa acontecer. Então eu acredito muito, Fê, muito na frequência. Muito na frequência e como a frequência do que a gente consome no nosso dia a dia, ela eleva a gente. Por exemplo, você ficar o dia inteiro na internet vendo coisinhas que não tem nada a ver, vai elevar ou baixar a sua vibração? Vai baixar, porque você vai se comparar com todo mundo. É o dia inteiro se comparando. Sabe? É verdade. Então é isso, é assim que eu vou indo. Ai, que lindo! Danilo, muito obrigada. Obrigado, amor. Olha, que você continue tocando o coração das pessoas, assim como que você faz, entendeu? Continuamos. E é isso, fazendo aquilo que você ama, que é a sua arte. E a gente vai continuar se esbarrando sempre. Sim, a gente ama essa mulher, gente, mesmo. E a gente se encontra, uma vez que eu chego num lugar que a Fernanda tá, eu falo, ai, que bom, tô em casa. Olha, obrigada. Olha, agora a gente vai comer. Vamos comer? Eu vou comer o dadinho, a gente vai provar a coxinha e vocês vão assistir tudo, gente, né? eu fiquei sabendo que era uma coxinha de quê? De picanha. Nunca comi uma coxinha de picanha, será? Nós vamos experimentar e vocês vão acompanhar. Mas olha, ainda tem muito dadinho aqui pra gente comer. E tá bom esse dadinho. Tô aqui falando só de olho nele o tempo inteiro. Danilo, coloca o seu @ para as pessoas seguirem, o Qual é Boa, onde que vê suas reportagens, suas matérias, suas entrevistas. Danilo Kim é meu perfil. Danilo Kim é meu perfil pessoal. E Qual é a Boa Lisboa é o perfil profissional. Então você pode acompanhar o qualaboa.pt e o Danilo Kim também. E é isso. Estaremos conectados. Um beijo com o dadinho. Um beijo com o dadinho. Beijos! Beijo.